Boa noite para todos que estão ao vivo. Hoje eu estou com vocês aqui diretamente do nosso estúdio azul, porque iremos estudar direito constitucional. Vamos revisar os principais pontos do seu edital e olha, foi uma semana aqui cheia de estudos, foi? Tivemos aula na segunda, aula na terça, aula na quarta, aula na quinta, chegamos na sexta-feira com direito constitucional, depois uma pitadinha, já de esquenta aqui, detona, para a gente trabalhar. E amanhã é o nosso grande dia, é o dia inteiro de revisão, manhã e tarde, aqui no meu curso com vocês, para a gente poder falar sobre as principais disciplinas ao longo desse dia. Bom, o direito constitucional é um tema muito importante, até porque comunica com outras áreas do direito. Então, às vezes, uma questão que aparece em outra disciplina tem como base o texto constitucional. E você está bem? Tem conseguido estudar? Está naquele ritmo frenético, coração batendo mais rápido? Tem dia que você fala, estou bem, tem dia que você fala, não estou tão bem, mas eu vou assim mesmo. Chega, quero fazer essa prova, né? Quero concluir essa fase e chegou o seu momento. Bom, para quem ainda não baixou o nosso e-book com várias dicas, são mais de 100 dicas, não deixa de baixar. Vai aparecer aqui no nosso chat depois o link para vocês. Cliquem aí, acessem. Quem ainda não entrou na nossa comunidade lá do WhatsApp, pode apontar aí o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela já para vocês entrarem. E lá tem sempre notícia, aliás, de vez em quando eu chego lá até de madrugada, 6 horas da manhã, falando já de um novo concurso que abriu, então pode participar, acompanha lá da nossa comunidade no WhatsApp, tá bom? De concursos públicos. Bom, e agora? Nós vamos tratar sobre o quê? Vamos começar a estudar lá na Constituição, o artigo 5º. Eu vou tratar aqui um pouquinho de direito de intimidade, um pouquinho da parte, né, do direito penal constitucional, vou falar de remédios e a gente segue. Eu vou tentar sempre fazer aqui um cuidado de não repetir conteúdo com o que a gente vai estudar amanhã no Detona, tudo bem? Então vou fazer um casamento de hoje com o Detona. Bora, vamos ao quadro. Começando. Por direitos e deveres individuais e coletivos, com previsão no artigo 5º da Constituição Federal. Falando sobre direitos à intimidade. Vamos mudar aqui um pouquinho. Direito de intimidade. Quero proteger a minha intimidade. Então, sobre o direito à intimidade, vamos começar lá com o inciso 11, sobre a casa ser um asilo inviolável. Então, vamos lá. É inviolável a casa. Casa hoje não é apenas a residência. Casa pode ser o quarto do hotel onde você está hospedado, pode ser o quarto do motel em que você está hospedado, pode ser o escritório em que você trabalha. Tudo isso é tido como casa. Então, como regra, alguém só entra na casa se você permitir. Mas cuidado! Quando é que não precisa de consentimento? Então, sem consentimento. Se for um caso de desastre, houve um terremoto, a casa caiu, pode um terceiro entrar? Pode. Pode ser para prestar socorro também. Socorro. Acabei de ver um vizinho desmaiando no apartamento dele, posso ir lá prestar socorro. Pode ser em razão de um flagrante de um crime. Eu trago um exemplo que é comum em prova. Então, está ali o marido, né, batendo na esposa. Isso é um flagrante de um crime. A polícia pode entrar naquela casa sem o prévio consentimento.
E o último caso, nós temos por ordem judicial. Daniel, mas por que cores diferentes? Bom, quando eu coloquei o lilás pode ser a qualquer hora do dia. Quando eu coloquei em verde ordem judicial, somente durante o dia. Daniel, não entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou diferenciar com vocês dia como 24 horas e dia como luz. Então, em caso de desastre, socorro ou flagrante de um crime, pode ser a qualquer momento. Ou seja, pode ser em qualquer uma das 24 horas, pode ser às 2 da manhã, pode ser à meia-noite, não tem problema. Agora, aquele que está em verde, que é ordem judicial, é uma busca e apreensão por ordem judicial, somente durante o dia, quando tem o sol, somente durante o dia, sol, tá bom? Luz, é que pode ter essa busca e apreensão via ordem judicial. Então, por isso você vê, geralmente na televisão, tá lá uma operação policial, tá todo mundo esperando, amanheceu, aí eles começam também aquela abordagem, tá bom? Vai fazer uma busca e apreensão, vai ser na televisão, coisa e tal. Fechou? Tá bom. Agora, com relação à intimidade, também é inviolável o sigilo de correspondência, também é inviolável. O sigilo de correspondência o sigilo telegráfico, hoje já nem mais utilizado, o sigilo de comunicação telefônica. Comunicação telefônica. O sigilo de comunicação telefônica. Sobre o sigilo de comunicação telefônica, a interceptação, o grampo, pode acontecer por ordem judicial, ou seja, a respeito da decisão de um juiz, em razão de uma investigação criminal, ou na instrução de um processo, penal. Na instrução de um processo penal. Eu falei com vocês aqui do inciso 11 e do inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Outro ponto, vou sair do direito de intimidade, vou falar agora sobre liberdade de associação. Inciso 17 até o inciso 21. Liberdade de associação é porque você pode se associar a outras pessoas. Você pode criar uma associação de bairro, uma associação de torcedores de um time, uma associação para cuidados à saúde, tá bom? Então você vai criar a associação. Para criar a associação, você tem uma ampla liberdade. Para associar, para deixar de ser associado. É sua decisão se você entra, se você fica em uma associação do seu bairro. O poder público pode interferir? Não. Sem
interferência estatal. Então, não tem que pedir autorização para o prefeito para constituir a associação. O prefeito não pode mandar parar a associação se achar que ela não está sendo bem gerida. Daniel, mas e no caso de uma associação tiver uma atividade ilícita, sei lá, virou uma milícia, tá bom? Atividade paramilitar, pode? Começou a vender drogas, pode? Não, não pode. Então, em um caso da associação praticar atividades ilícitas, essa associação pode ter a suspensão de suas atividades ou até mesmo a dissolução da associação, que é a morte dela. Suspender é algo temporário, dissolução é definitivo. Só que para suspender ou dissolver a associação que virou milícia, isso aqui só pode acontecer por decisão judicial. Somente por decisão judicial. Então, de novo, não é o prefeito, não é o governador. Para suspender ou dissolver, somente decisão judicial. Tem um caso que pode ser uma liminar e um outro caso somente com decisão definitiva. O que você acha? O que é mais perigoso? O que é mais duro? É uma suspensão ou é uma dissolução? Sem dúvida, a dissolução é muito mais dura. Então, no caso de dissolução, tem que ser a decisão judicial, que em direito nós chamamos de transitada em julgado, que é aquela decisão judicial definitiva. É a decisão que não cabe mais recursos. Agora, quando falamos de suspensão, é algo que pode ser revertido. Suspensão reverte, né? Não é algo definitivo. Por isso, para gerar a suspensão, pode ser uma decisão liminar, que é uma decisão rapidinha. Olhou ali, o juiz já pode dar a liminar. Inclusive, a liminar pode depois ser revogada, pode ser derrubada, tá bom? Então, liminar para a suspensão, mas a dissolução só a decisão judicial definitiva no final do processo judicial. Fechamos sobre a associação. Outro ponto importante, vamos falar agora sobre o direito de propriedade. Direito de propriedade. A partir do inciso 22 da Constituição. Então, nós temos o direito de propriedade. Você tem a propriedade do seu imóvel, da sua casa, do seu carro, não é? Sim. Só que quando eu falo de propriedade imóvel, nós temos que cumprir a função social. Eu não posso deixar uma casa abandonada, um prédio abandonado, não posso deixar um lote sem edificar. Tem que cumprir com a função social. Tá. Mas mesmo cumprindo com a função social, o poder público pode interferir? Pode usar a minha propriedade ou pode tomar a minha propriedade? Pode. Então é o seguinte, vamos lá. Nós temos a chamada requisição administrativa. Na requisição administrativa, o poder público irá usar a propriedade. Só atinge a posse, não transfere. É algo temporário. É algo temporário. Daniel, quando que isso acontece? Isso vai acontecer em razão de um perigo público. Imagine que tenha acontecido um deslizamento de terra e 200 pessoas daquela comunidade ficaram desamparadas. Não tem para onde ir. O poder público também não tem um local para colocá-las, mas o poder público descobre que uma escola particular tem um ginásio que caberia todas as pessoas. Então, o poder público requisita o uso dessa propriedade privada
requisita o uso desse ginásio e vai colocar lá nesse ginásio aquelas pessoas, porque há um perigo e vai só usar. O poder público tomou para si aquele ginásio? Não, só vai usar momentaneamente. No que acabar o perigo, aquelas pessoas irão sair de lá. E o ponto é, se fosse a sua propriedade, você teria direito à indenização? Bom, indenização apenas se houver dano. Então, usou lá por 30 dias, danificar o vestiário do ginásio, vai pagar a indenização? Aí paga a indenização. Então, indenização apenas se houver dano. De outro lado, nós temos a desapropriação. Na desapropriação, o poder público toma a propriedade. Nesse caso, quando a gente olha para a matrícula do imóvel, vai constar o anterior proprietário, que era você, e o novo proprietário, que é o poder público. Então, vai sair, nesse caso, do seu patrimônio. Não será mais o seu patrimônio. Acabou. Não é mais o seu patrimônio. Ok. Daniel, e por que o poder público faz isso? Vai fazer isso para poder construir um aeroporto, uma rodoviária, uma delegacia de polícia, um posto de saúde, uma escola, uma creche, tá bom? Só que na desapropriação, nós teremos o pagamento de indenização, que tem que ser prévia, antes de tomar a propriedade. Tem que ser justa, valor de mercado, e tem que ser em dinheiro. Então, tem que ser prévia, tem que ser justa e tem que ser em dinheiro. Tem que ser em dinheiro. Em dinheiro. Ok. Outro ponto. Direito de proteção judicial. Vou lá no artigo 5º, inciso 25. Artigo 5º, inciso 25. Sempre que houver uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito, eu poderei provocar o Poder Judiciário para me ajudar. Então, eu vou propor uma ação, vou impetrar um mandado de segurança, vou impetrar um habeas data, vou impetrar um mandado de injunção. Então, se há uma lesão ou uma ameaça de lesão, eu tenho o direito a provocar o Judiciário para analisar o caso. Também tenho direito à segurança jurídica. Direito à segurança jurídica. O que isso quer dizer? Que a lei, então uma futura lei, ela não pode prejudicar, não pode prejudicar o direito adquirido Então, imagine que você foi lá, comprou sua propriedade seguindo todas as regras do Código Civil. Agora não pode vir uma lei e falar que você perdeu aquela propriedade com mudança legislativa.
Também tem a proteção ao ato jurídico perfeito, que vai conversar com esse exemplo. Ato jurídico perfeito. Houve a doação de um imóvel seguindo todas as regras do Código Civil. Está perfeito aquele ato, não pode vir uma lei agora e desfazer aquele ato. Como também não pode prejudicar a coisa julgada. Coisa julgada é quando aquela demanda judicial acabou, não tem mais recurso, houve o trânsito em julgado, então não pode mais mexer naquilo, não é? Como regra, não posso... Imagine, você participou de uma ação, você venceu a ação, tudo perfeito. E depois você é surpreendido com uma nova ação do Ministério Público discutindo a mesma coisa contra você. Não, isso já tem coisa julgada, isso já está resolvido, não tem que trazer de novo. É tipo em relacionamento, sabe? Quando você tem aquela briga e aí você já resolveu, resolveu com seu cônjuge, com seu companheiro, águas passadas. Mas de repente, não é? 2 anos depois, numa outra discussão, levanta o defunto, volta aquele assunto a todos, você vai falar o seguinte: parou. Esse assunto já é coisa julgada. Coisa julgada a gente não traz de volta. Então a gente não reabre o caso. Tem que ter aqui a segurança jurídica. A gente não combinou lá atrás? Está combinado. Então coisa julgada, chega, não vamos ficar aqui trazendo de volta à tona aqueles velhos problemas, só vão causar dor. Então para por aqui. Ok. E para poder fechar os pontos principais do artigo 5º, vamos entrar no aspecto mais penal. Vamos falar agora sobre crimes. Crimes. Sobre crimes. O que nós temos na Constituição Federal? Primeiro, eu quero saber sobre o crime que é inafiançável e que é imprescritível. Inafiançável e imprescritível. Então não tem fiança e não tem tempo, tá? Não tem aquela coisa, só posso propor ação em tantos anos. Então, eu estou falando que não importa se aconteceu há 10 anos, se aconteceu há 20 anos, é imprescritível, posso propor ação. E aí, Daniel, o que é inafiançável e o que é imprescritível? Racismo, crime de racismo. Crime de racismo. Também o crime de ação de grupos armados. Ação de grupos armados, seja um grupo civil, seja um grupo militar, seja um grupo civil, seja um grupo militar, contra a ordem constitucional, ordem constitucional, ou contra o Estado democrático. Contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. Então eu tenho agora um grupo, pode ser civil, pessoas da comunidade, como pode ser militar. Esse grupo quer dar um golpe de Estado. Esse grupo quer tomar o poder no Brasil. E aí, quando há uma tentativa de golpe assim de um grupo civil ou militar armado,
esse ato configura crime inafiançável e imprescritível. Agora, existe também crime que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Inafiançável e também insuscetível de graça ou anistia. Então, sem graça, sem anistia. Que crime é esse? É o crime de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e hediondo. Ou seja, estou diante do T3H. Tortura, tráfico, terrorismo hediondo. Nesses casos, inafiançável, mas sem a possibilidade de graça, sem a possibilidade de anistia, que seria perdão. Perdão. Sobre penas, só lembrando, no Brasil, eu tenho pena de multa? Tenho. Eu tenho pena de perda de bens? Tenho. Privativa de liberdade? Também tenho. Tá bom. Mas a prova vai querer saber de vocês o seguinte: eu tenho pena de suspensão de direitos? Sim, suspende direitos políticos também. Agora, quais penas eu não aplico no Brasil? Eu aplico a pena de banimento, mandar para fora, embora do Brasil? Não, não. Trabalho forçado? Também não é possível. Perpétuo, pena perpétua? Também não é possível. E a pena de morte? Pena de morte só em casos de guerra declarada. Só de guerra declarada. Certinho? Fechamos? Tá bom. Teria também aqui direito, abordando sobre a liberdade de locomoção, eu tenho direito à segurança jurídica, nós já conversamos, mas também ao contraditório, à ampla defesa. Tá, vou fechar por aqui, porque agora eu vou entrar com vocês nos remédios constitucionais. Então, quando eu tenho um direito, mas o direito ele é violado, eu vou pedir ajuda, tem que ter uma garantia. Não adianta eu ter o direito, está escrito na Constituição, lindo, mas não me respeitam. Então eu preciso ser respeitado. Eu vou usar um remédio, uma doença, quando alguém desrespeita um direito constitucionalmente previsto. Então, quais são os remédios? Vamos lá. Item 2. Item 2. Remédios. Remédios. Item 2. Remédios. Como remédios, nós temos habeas data, nós temos o habeas corpus, temos o mandado de segurança, o mandado de injunção e temos a ação popular e a ação popular. O habeas data, ele deseja acesso, retificação,
A Constituição não fala, mas eu também teria a anotação de informação do autor. Então, você só usa o habeas data para ter acesso à informação sobre você. Somente sobre você. Daniel, mas eu quero saber o quanto que o poder público gastou na reforma de uma ponte da minha cidade. Eu posso usar um habeas data se eu pedir e não me deixaram ver essa informação? A resposta é não, não. Porque habeas data somente se a informação for sobre você. Você quer corrigir uma informação sobre você que está com o poder público. Você tem ali uma informação presente lá na Secretaria de Educação, pediu para corrigir e não corrigiu, aí habeas data. Mas a informação tem que ser sobre você. Se não for sobre você, não dá. Somente se for sobre você. Certo? Tá bom. Agora, e o habeas corpus? Habeas corpus, esse é fácil. Eu quero garantir a liberdade de locomoção. Se aparecer assim, uma CPI convocou você para prestar depoimento, e se você não for, você será preso. Opa, houve ameaça de prisão, dá para usar um habeas corpus. Liberdade de locomoção. Te internaram no hospital e não deixam você sair de jeito nenhum. Pode ser um caso de habeas corpus. Agora, e o mandado de segurança? Mandado de segurança, ele vem para proteger um direito subjetivo, é seu direito. Mandado de segurança é egoísta, líquido e certo. Quer proteger um direito seu? Quando eu falo líquido e certo, é porque você não precisa produzir provas ao longo da ação. No mandado de segurança, eu não terei a oitiva de testemunhas, eu não terei a produção de perícia. Mandado de segurança prova são os documentos que eu vou juntar na petição inicial e acabou, tá bom? Junto os documentos da petição inicial e pronto. E um detalhe, mandado de segurança não pode ser usado, então não pode ser usado quando for o caso de habeas corpus ou de habeas data. Quer ter acesso à informação sobre você? Então é habeas data. Quer garantir a sua liberdade de locomoção? É habeas corpus. Agora, você é um servidor público, efetivo e estável, você é escrevente já. E aí, de repente, você se depara com a publicação no Diário Oficial de uma demissão sua, publicado. Mas, gente, eu não fiz nada de errado, não teve um PAD, não teve nada, estão me demitindo, tá errado isso. E tá errado mesmo. Foi violado o seu direito subjetivo ao contraditório para a defesa? Foi. Nesse caso, você pode usar um mandado de segurança. Na sequência, mandado de injunção. O mandado de injunção vai ser usado quando você não usa um direito por falta de regulamentação. Falta de regulamentação. Imagina o seguinte. Você é amigo de Juan. Juan é um argentino que mora no Brasil. E ele descobre que teria o concurso público, deixa eu mudar agora, de oficial de justiça do TJ São Paulo, que acabou de ser publicado, não é? E ele foi lá tentar fazer a inscrição dele. Quando ele tentou fazer a inscrição, ele consegue efetivar a inscrição? Não. Não consegue efetivar a inscrição. E por quê? Porque, embora ele tenha o direito de ocupar cargos públicos, falta regulamentação. O artigo 37, o primeiro da Constituição, que cai na sua prova, inclusive, diz que os cargos públicos são acessíveis aos estrangeiros, mas na forma da lei. E aí eu não tenho lei falando que o estrangeiro, que o argentino, pode ocupar o cargo público de oficial de justiça. Então, veja, ele tem o direito, mas o direito é violado porque não é que é violado, né? Não é exercido porque não tem ali a regulamentação. Se falar
não usa o direito por falta de regulamentação, a resposta é mandado de injunção. E por último, nós temos a ação popular. A ação popular, ela quer proteger, é uma proteção do patrimônio. Público, do patrimônio cultural, proteção do meio ambiente. Se eu tenho um contrato administrativo fraudulento, um contrato que tem um valor de mercado, né, diferente, por exemplo, era um contrato administrativo para a compra de notebooks, compra de computadores. E aí eu descubro que o preço médio de um computador, daquele computador, é de R$4.000. Mas o poder público está pagando R$20.000 pelos mesmos computadores. Então, eu estou jogando dinheiro público fora. Estou rasgando dinheiro público. Aí, nesse caso, posso propor uma ação popular para anular aquele contrato e buscar o dinheiro de volta. Eu quero proteger o patrimônio público. Também, quando é patrimônio cultural. Imagine que um prédio tombado ameaça cair, como aconteceu na frente do meu prédio. Tinha ali um palacete construído em 1912 que estava caindo. E caiu, né? Teve que demolir porque estava caindo. Mas eu poderia propor uma ação popular para proteger aquele prédio. E meio ambiente, mesma coisa. Veio agora, o prefeito autorizou uma empresa a desmatar a área ciliar, do lado de um rio, o que é proibido. Então, foi lá e autorizou, eu posso propor uma ação popular para proteger o meio ambiente. Mas tem um detalhe. A ação popular, ela é altruísta. Ela é a única das ações altruístas, que eu quero proteger a coletividade. A ação popular só pode ser proposta por um cidadão. Somente por um cidadão. Cidadão é pessoa física no pleno gozo dos direitos políticos. Só ele que pode. Agora, Daniel, nessas ações, quais delas são de graça e quais têm custas? Bom, falou habeas. Deixa eu marcar aqui com vocês. Falou habeas e ação popular. Essas são sem custas. São ações gratuitas, tá bom? Só a ação popular que, se for proposta com má fé, aí ele vai ser condenado, tá bom? Então, habeas e ação popular, de graça, não tem custas. Vamos falar agora sobre os direitos sociais. Só um detalhe, não é? O artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai falar para a gente sobre os tratados internacionais de direitos humanos. O Brasil, quando celebra um tratado internacional, então o presidente, imagina que agora o presidente Lula foi participar de um evento na ONU, assina um tratado com outros países. E é um tratado internacional de direitos humanos, para proteger então as pessoas. Esse tratado já vale no Brasil? Ainda não. Para valer no Brasil, eu vou precisar internalizá-lo, vou ter que colocar ele para dentro do Brasil. Se esse tratado, quando chegar no Congresso, ele for aprovado pelo mesmo rito de uma emenda constitucional, você lembra qual que é aqui o telefone da PEC, da proposta de emenda? 3522. Então, se for aprovado por pelo menos 3/5 dos membros, em 2 turnos, das 2 casas do Congresso, pronto, aquele tratado começa a valer dentro do Brasil e ele vale como se fosse uma emenda à Constituição. Então, o Tratado Internacional de Direitos Humanos assinou lá fora, foi internalizado, ele foi aprovado internamente pelo Congresso. Pelo rito de emenda, ele vira emenda à nossa Constituição. Agora, direitos sociais. Sobre os direitos sociais. Primeiro ponto. Renda básica familiar.
É um direito social. Renda básica familiar. O poder público tem que garantir uma renda básica familiar. Para qualquer pessoa? Não. Para aquele brasileiro em vulnerabilidade social. Para o brasileiro em vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social. Daniel, e qual vai ser o valor, não é? Esse valor, ele vai ser definido em lei, então a Constituição não fala, e é em transferência de renda. E pode, Daniel, mudar presidente e acabar? Não. Essa renda básica familiar, ela é permanente. É como se fosse o Bolsa Família, pode mudar de nome, tá? Mas o programa, essa transferência de renda é permanente. Mas veja, só pago para o brasileiro em vulnerabilidade. Só em vulnerabilidade. Depois, direito dos trabalhadores. Ainda em direitos sociais, não é? Aliás, ficar com vermelho é melhor. Deixa eu apagar aqui, pronto. Direito sobre o direito aos trabalhadores. Esses direitos, eles valem tanto para os trabalhadores urbanos quanto para os trabalhadores rurais. Então, tanto para os urbanos quanto para os trabalhadores rurais. Sem distinção. E quais são os direitos? Vamos lá. Exemplos. Existe a proteção contra a despedida. Arbitrária ou a despedida sem justa causa. Sem justa causa. Se for uma despedida com justa causa, imagine ali então um empregado que bateu no outro empregado, aí no caso como esse, não tem proteção. É só despedida arbitrária, despedida sem justa causa. Então tem indenização nesse caso. Tem também o direito do seguro-desemprego. Mas o seguro-desemprego eu só vou pagar em razão da despedida involuntária. O desemprego involuntário. Se pediu demissão, eu não pago. Se causou a demissão, aquela demissão com justa causa, também não pago. Então, o seguro-desemprego é para o desemprego involuntário. Outro ponto importante para a prova: irredutibilidade do salário. Irredutibilidade do salário. Não pode reduzir o valor do salário, salvo exceção. Vamos lá. Exceção.
acordo coletivo ou convenção, que tem natureza coletiva também. A prova vai colocar para vocês como se fosse aqui um acordo individual. Acordo individual vale? Não. Acordo individual não vale. Então, a exceção é um acordo coletivo ou convenção. Ou convenção. Isso está lá no artigo 7º, no inciso 6º. Artigo 7º, inciso 6º. Também existe a assistência gratuita aos filhos e dependentes. Vamos lá? Assistência gratuita aos filhos e aos dependentes. E aos dependentes. Até qual idade? Até 5 anos. Até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Em creches e pré-escolas. Tudo bem? Falamos aqui de alguns pontos. Lembrando que nós também temos liberdade sindical. Liberdade sindical não pode ter intromissão do Estado. No máximo, tem que fazer o registro, né, do sindicato, no máximo, mas sem intromissão. E eu não posso ter mais de um sindicato para aquela mesma carreira representada em pelo menos um município. Então, eu não terei 2 sindicatos professores municipais dentro do município de São Paulo. Terei só um, né? Eu tenho um monopólio aqui por carreira dentro da área de pelo menos um município. Chega a direitos sociais, nacionalidade cai na sua prova, mas nacionalidade eu falo amanhã com vocês no Detona. Vamos falar agora então sobre administração pública. Vamos lá. Item 4. Administração pública. Quais são os pontos mais importantes sobre a administração pública? Pensando hoje, também eu vou falar um pouquinho amanhã, mas hoje, vamos lá. Nós temos cargos públicos. Eu tenho o cargo efetivo, que é aquele que só pode ser ocupado mediante aprovação em concurso público. E é somente esse aqui que pode adquirir a estabilidade. Só esse aqui que pode adquirir a estabilidade. Qual condição para estabilidade? Precisa de pelo menos 3 anos de atividade e ser aprovado no estágio probatório. Ser aprovado no estágio probatório. Daniel, mesmo que tenha estabilidade, pode perder o cargo? Pode. Como que perde? Pode perder por sentença judicial, definitiva, que é aquela transitada em julgado. Pode perder por processo
administrativo com ampla defesa é o PAD, ou por insuficiência de desempenho, que é a baixa produtividade. Insuficiência de desempenho, que é a baixa produtividade. Só que essa insuficiência de desempenho tem que ser verificada em avaliação periódica, que até hoje não existe avaliação periódica, porque ela depende de lei complementar, até hoje não veio. Mas só pede o cargo público, né, quando estável, se eu estou falando no artigo 41 com vocês, estou lá no parágrafo 1º, só nessas condições. Tem uma outra que está no artigo 69, mas o 69 não cai. Então, para o artigo 41, parágrafo 1º, está no 4. Agora, outro cargo público. Eu tenho cargo público em comissão. Cargo público em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. A autoridade pública competente, ela pode nomear e exonerar quando quiser. Quando quiser. Esse cargo em comissão, ele serve para assessoramento, para chefia e para direção. Então, cargo em comissão não é para fazer a mesma coisa que faz um cargo efetivo. Não pode. Porque senão eu falo que é uma violação ao dever de concurso público. Então, cargo em comissão é para assessoramento, para chefia e para direção. Além dos cargos, nós temos também função de confiança. Função de confiança é diferente de cargo em comissão. A função de confiança, ela somente pode ser exercida por servidores efetivos. Então, você, escrevente, você será um servidor efetivo e poderá desempenhar também uma função de confiança, aumentando a sua remuneração. Então, você, escrevente, é servidor efetivo, exercendo função de confiança, aumenta o quanto você ganha no final do mês. Depois, alguns direitos dos servidores públicos. Ih, não foi, né? Tá vendo que você foi botando? Não foi? Ah, agora foi. Direitos dos agentes públicos. Tem o direito sindical, pode participar ou não, ele que decide. Tem direito de greve, nos termos da lei. Tem também direito à revisão anual da sua remuneração. É aplicar a inflação, tá? Então, todos os anos tem direito de ser corrigido aqui pelo índice inflacionário. Tem também o direito à irredutibilidade do valor do vencimento ou do valor do subsídio. Do valor do vencimento, do valor do subsídio. Tem um direito à readaptação. Daniel, o que é a readaptação? Readaptação, imagine, você é servidor ou um colega seu é servidor.
E seu colega servidor trabalhava muito bem com você, seu amigo. Mas aí, infelizmente, ele sofreu ali alguma limitação física, né, ou mental. Não tiveram aquelas pessoas que contraíram Covid lá atrás e ficaram com sequelas, né, com certas limitações neurológicas. Então ele não consegue mais desempenhar a atividade de escrevente que ele desempenhava antes. A readaptação significa o seguinte: antes de já pensar na aposentadoria dele, ele será agora destinado a um outro cargo compatível com essa limitação que ele sofreu. Então, cuidado. Readaptação é levar o servidor para um cargo compatível com a limitação física ou mental que ele tiver sofrido. Então, compatível com a limitação física ou mental que ele tiver sofrido. Tá bom? Daniel, e a parte aqui, né, do novo cargo? O novo cargo tem que ser compatível com a sua habilitação, com o seu nível de escolaridade, e eu vou manter a remuneração do cargo de origem, tá bom? Então, fica tranquilo, o valor que você recebia, você vai continuar recebendo no novo cargo. Mas, Daniel, e se a limitação física ou mental que ele sofreu? Não dá para trabalhar mesmo. Ah, se não dá para trabalhar mesmo, aí vai ser aposentado. Falando em aposentadoria, nós temos a previdência do servidor, a sua previdência. Essa previdência, ela é um regime próprio. Regime próprio. Não será mais INSS. Regime próprio de previdência. Não é mais INSS. Estou lá no artigo 40 com vocês agora. Regime próprio. E tem caráter contributivo. Quando você pegar seu contra-cheque, vai estar lá um valor deduzido, que é para poder pagar a previdência, contributivo e solidário. Porque você paga e o Estado de São Paulo também pagará. Contributivo e solidário. Não dá para escapar, não. Você vai ter que pagar nesse caso. E a aposentadoria, ela pode acontecer. Então, agora a aposentadoria. Ela pode acontecer pela incapacidade permanente. Sofreu aquela limitação, não vai mais conseguir trabalhar, não tem jeito, então é aposentado por invalidez. Tem a aposentadoria pela idade, é a expulsória, que pode ser aos 70 ou aos 75, depende de cada ente federativo. Aposentadoria compulsória pela idade e tem também a aposentadoria voluntária. A voluntária é quando a pessoa fala, já deu, já preenchi os requisitos, quero me aposentar. Então, já preenchi os requisitos, quero me aposentar. Para a União, que não faz muito sentido para a gente, porque o artigo 40, lá no parágrafo 1º, inciso 3º, traz as idades, os requisitos para quando é um servidor federal, não para o servidor do Estado. Mas federal, 62 anos mulheres, 65 anos de idade os homens atingem, já podem pedir essa aposentadoria, tá bom? Diminui 5 anos se for professor aqui do ensino fundamental, né, da pré-alfabetização infantil, mas não fala nada sobre os estados. Certo? Só falar o estado, na sua Constituição você regula sua vida, tá bom? Você faz aqui as suas regras. Tá bom. Dei uma passada com vocês na Previdência. Passei um pouquinho, provavelmente em prova cai alguma questão falando de invalidez, falando aqui da idade limite, que é a compulsória para mandar embora aposentado. Então, já deu até o tempo, já vi ali que já apitou meu tempo. Então, nós já passamos por vários pontos, mas a gente não esgotou tudo. Nós ainda vamos falar amanhã de mais conteúdo.
Nós vamos amanhã comentar mais de direitos individuais, vamos comentar mais de nacionalidade, vamos falar um pouquinho sobre os órgãos do Poder Judiciário que podem cair em prova também. E assim a gente forma uma grande colcha aqui de informação constitucional para você poder arrasar. Como é que tá sua mão aí? Me conta, tá doendo? Escreveu muito hoje? Eu tô aqui há 1 hora falando sem parar com vocês nessa caminhada. Eu agradeço o carinho e atenção de vocês que nos acompanharam aqui ao longo da semana com todo esse conteúdo. Vimos muita coisa preparando vocês, uma revisão aberta no YouTube, para aqueles que foram nossos alunos e para aqueles que também não foram nossos alunos. Aí peço, inclusive, que você curta daí. Se você gostou, curta esse vídeo, porque se você curtir, ele vai aparecer para o maior número de pessoas pelo algoritmo do YouTube, para também poder acompanhar nossas revisões. Vocês terão ainda um vídeo, não é, de Esquenta Detona, falando de atualidades, deve entrar agora já na sequência desse meu bloco, mas aqui eu já me despeço com o Constitucional e espero por vocês amanhã no Detona, seja aqui também pelo YouTube, seja na sala de aula, no nosso evento de dia inteiro. A gente vem aqui cada dia nesse esquenta, cada dia mais quente, para chegar no sabadão, para revisar tudo e depois, domingo, é o seu dia. É o dia para você fazer o seu nome aparecer na lista de aprovados, porque capaz você está, forte você está, e nessas horas, quando a gente faz a nossa parte, Deus também nos ajuda. Então vamos com tudo nessa prova, muita força e espero por vocês amanhã lá no nosso Detona. Beijo, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.